Olá, boa noite para você. Na próxima segunda-feira começa a primavera, uma das estações mais bonitas do ano, que é marcada principalmente pela abundância das flores, né? E são justamente elas que enchem de beleza a paisagem, as responsáveis por uma alergia causada pelo pólen. Cerca de 40% das pessoas que têm asma normalmente também apresentam os sintomas da polinose. Nesta época, os atendimentos nos consultórios médicos da região aumentam devido a esse tipo de alergia. Com 1 ano e meio, Tieme teve a primeira crise de alergia. Tosse forte e com muita secreção. Virou pneumonia. Só com 3 anos, os médicos descobriram a bronquite. O kit de medicamentos contém antialérgico para as crises, a famosa bombinha que usa uma vez por dia e soro fisiológico para o nariz. Ao lado da cama, bacia de água para umedecer o ar. Ela não consegue acompanhar na escola educação física, não tem fôlego para corrida, acompanhar a turma. Quando tem crises, ela fica só deitada, muito cansada, não tem a respiração constante. Eu acho que é muito chato. Pra ser verdade, eu acho que é chato mesmo. Se eu não tivesse, ia ser bom até. Há 1 ano e meio, a mãe soube que a filha tem também polinose, alergia causada pelo pólen. A última crise forte, na primavera do ano passado, durou 1 semana. Foram 7 dias sem conseguir fazer nada. No inverno a gente já está acostumado, mas na verdade de primavera não. E quando eu fui passar lá na consulta com crise, eu falei para o doutor, não sei o que pode ser. E ele falou, não tem uma árvore com flor, alguma coisa assim próximo? E tinha um pé de ipê no fundo da casa, num terreno. Aí nós conseguimos descobrir que foi pelo pólen do ipê que ocasionou a pior crise nela. Normalmente, as crises de alergia são mais comuns no inverno, mas na primavera, a polinose, um tipo de alergia pouco conhecida, também costuma causar problemas. É que com o desabrochar das flores, a quantidade de pólen liberada no meio ambiente é bem maior. Além disso, o clima seco, típico da estação, facilita a propagação desta partícula. Segundo a Organização Mundial da Saúde, centenas de milhões de pessoas de todas as idades sofrem de alergias respiratórias em todo o mundo. A principal delas é a rinite alérgica, que afeta cerca de 30% dos brasileiros. Além disso, cerca de 40% das pessoas que têm asma pegam a polinose. A doença polínica é conhecida em várias partes do mundo, possuindo elevada incidência em determinadas regiões da Europa e dos Estados Unidos. No Brasil, é mais frequente e preocupante nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Estima-se que, por ano, 8,2% da população mundial é acometida pela doença. O senhor sabe o que é polinose? Polinose, não. Não sei. Não tem ideia? Não tenho noção. É um tipo de alergia que vem do pólen das flores. A senhora tinha noção alguma dessa? Não tinha não. No ano passado, dos 300 pacientes que este médico atendeu por conta de alergias na primavera, quase metade tinha a polinose. De acordo com o especialista, esse ano a tendência é que piore, pois o tempo está mais seco, o que deixa as pessoas que têm dificuldade respiratória mais vulneráveis. A polinose, ela depende da época do ano, do início da primavera. Então, o paciente que tem uma alergia ao pólen, por exemplo, ele vai atacar muito mais nessa época. Os sintomas são como espirro, tosse, coceira nas narinas, coceira nos olhos, falta de ar. Alguns pacientes que têm asma ou bronquite pioram muito com os pólens também nessa época do ano. Não é possível uma completa prevenção ou eliminação dos pólens nas épocas em que estão dispersos no meio ambiente, mas algumas medidas podem amenizar o problema para quem sofre deste tipo de alergia. Lave as narinas de 4 a 5 vezes por dia com soro fisiológico. Utilize ar-condicionado com filtro. Evite sair de casa nos horários mais quentes, quando a concentração de pólen é maior. E lembre-se que a fumaça do cigarro pode agravar os sintomas de alergia. A alergia ao pólen é detectada por exames específicos realizados diretamente na pele. Além disso, o médico pode recomendar um exame de sangue para avaliar
variar a quantidade de imunoglobina no organismo. As crianças costumam sofrer um pouco mais, né? Até por ter as vias aéreas menores, o nariz um pouco menor, são mais alérgicos, mais atópicos, mas é uma alergia que pode atacar tanto criança quanto adulto quanto idosos também.